Olá e bem-vindos aos estúdios da Ducascope TV em Genebra. O que são dados sujos? Nós vamos perguntar a Claude Gentile, da BrainServe de Lucene. Seja bem-vindo. Olá, Daniel. Qual é o significado original de dados sujos? O significado original de dados sujos não faz analogia à expressão dinheiro sujo. Originalmente, nós usávamos dados sujos para falar sobre dados de TI que continham erros, que eram inconsistentes, incompletos ou simplesmente desatualizados. Sometimes the problem occurs by data processing. Às vezes, os problemas aconteciam no processamento ou na coleta de dados. Nesse último caso, nós estamos falando sobre o conceito GIGO, lixo que entra e lixo que sai. É claro, dados sujos são muito problemáticos no contexto de Big Data, em que você tem grandes volumes de dados e os dados não são muito estruturados. Esse é o significado original dessa expressão. Qual é o novo sentido da expressão dados sujos? Há diferentes situações em que você pode usar essa expressão com um novo sentido. Todas têm uma coisa em comum: a relação entre os dados e uma ação ilegal. Vamos falar mais sobre essas situações, que podemos resumir em 3 diferentes tipos. Primeiramente, quando há uma ofensa inicial. Você gera dados para calcular lavagem de dinheiro, por exemplo, de tráfico de drogas, infrações fiscais, etc. Um bom exemplo é a contabilidade paralela, que são dados que podem ser usados para produzir evidências para poder provar uma ofensa. Essa é a primeira situação. O segundo caso é quando os dados são objetos diretamente ligados à ofensa, no caso da coleta de dados ilegal. Um exemplo típico é o roubo de dados de bancos, que é um exemplo bem conhecido aqui na Suíça. Ou o roubo de dados de propriedade intelectual, como segredos industriais ou hackers que roubam dados pessoais. Por fim, a terceira situação é quando você coleta e troca dados de maneira correta. Mas os utiliza para apoiar atividades criminosas, como corrupção e terrorismo. Esses são os 3 tipos de situações. Todas elas têm uma coisa em comum, que é a relação entre dados e atos ilegais. Há várias maneiras de utilizar os dados incorretamente. Quais são as opções que temos para lutar contra isso, especialmente na Suíça? O que está sendo discutido? Essa é uma questão muito difícil, que é ao mesmo tempo política e ética. Em outras palavras, é difícil encontrar o equilíbrio entre liberdade e segurança. Ao contrário de outros países, eu diria que nós somos bem razoáveis aqui na Suíça. Nós temos leis claras com objetivos específicos, alvos específicos. O que nós queremos evitar, é claro, a vigilância generalizada que não é aceitável em nossa sociedade. Nós investimos em recursos razoáveis e as atividades de vigilância estão, é claro, sob o controle de juízes e políticos. O princípio é bem simples. Os operadores de telecomunicações na Suíça devem tolerar um tipo de vigilância das autoridades. Eles têm que guardar dados por 6 meses.
Em um futuro próximo serão 12 meses. Dados de comunicação. E, havendo uma demanda legítima, enviá-los às autoridades em cerca de 24 horas. Há alguns detalhes que estão abertos no futuro. É claro, não seria aceitável gerar uma enorme burocracia para os operadores de telecomunicações. Mas eu acho que o princípio é razoável. Outra opção seria que os agentes privados tivessem que comunicar de forma proativa potenciais ofensas às autoridades. Isso não seria aceitável por 2 motivos principais. Primeiramente, essa não é a missão dos agentes privados, como operadores de telecomunicações, centros de dados ou provedores de TI, vigiar o consumidor. Em segundo lugar, os agentes privados não têm os recursos para fazer isso da maneira correta. Felizmente, é claro, essa não é a direção que nossos políticos escolheram tomar na Suíça. Claude Gentil, muito obrigado. Vamos ver como as autoridades suíças irão lutar contra os dados sujos. Obrigado pela participação. Obrigado, Daniel. Obrigado pela audiência. Continuem clicando no site da Dukascop TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia e até a próxima.